Boa noite a todos. Então vamos dar início com o Kaikyoge. Kaikyoge Mujo Jinjin Mimyoho Yakusen Mangonam Sogu Gakon Kemmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi o Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujo Jinjin Mimyoho Yakusen Mangonam Sogu Gakon Kemmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Então vamos dar continuidade ao Shobo Genzo Bodai Satashi Shobo, as 4 atrações do Bodhisattva. Estamos com o texto traduzido por Choshin-san. É uma tradução para o português, realizada por esse grupo de estudos, utilizando a edição do Shobogenzo da Sotoshushu Mucho Soto Zen Text Project. Essa tradução foi feita em novembro de 2024 pelo nosso querido Choshin-san, a pedido deste que vos fala. Essa tradução ficou muito boa, parabéns, Choshin-san. É um prazer poder compartilhar essa tradução com um português muito bom. Então, estamos na página 4, né? O Shobogenzo Bodai Satashi Shishobo, né? Shishobo Bodai Sata, ele é o número 28, né? Ele é o capítulo 28 da edição que a gente tem. E aí, conforme a edição do Shobogenzo, né, vai variando essa numeração de capítulos, né? Ou seja, ele é o 28 na edição de 60 capítulos e ele é o 45 na edição Ronzan, de 95 capítulos, né? Bem, então vamos dar continuidade ao texto. A gente está na página 4 do PDF, dando continuidade a Aigo, fala gentil, né? Então o texto diz, né? Fala gentil significa que, quando vemos um ser vivo, antes de tudo, fazemos surgir a uma mente de compaixão e oferecemos palavras afetuosas. Em geral, isso significa, eu acho que aqui é não usar palavras ásperas ou ruins. No mundo secular, temos a etiqueta de perguntar se a outra pessoa está bem ou não. No caminho dos Budas, existe a expressão cuide-se e o gesto filial do como você está. E aí remete-se à nota número 10, que fala, cuide-se, né? Chinchou. E como você está, né? Fushin. São saudações usadas entre clérigos budistas. A primeira é uma despedida e a segunda é um cumprimento. É muito interessante porque tivemos agora há pouco um Hosenshiki, uma cerimônia de batalha do Dharma, né?
E durante os acontecimentos dessa cerimônia, bem, essa cerimônia ela se contextualiza dentro do que a gente chama de Seichu, que é período de treinamento, ou Ango. E uma das cerimônias do Seichu, que é o Shusonyu de Shiki, que é quando o Shuso é declamado, Shuso, né, o noviço é declamado noviço líder, né, líder daquele grupo de praticantes. Uma das coisas que ele pergunta para o seu mestre, né, para o docho, para o abade do mosteiro, é como você está, reverendo abade, né? É esse Fushin que a gente encontra aqui, né? E durante a cerimônia da Batalha do Dharma em si, do Hosen Shiki, existe uma série de mondo, né, de perguntas e respostas. E uma das formas de finalizar é quando a pessoa que fez a pergunta ao noviço líder, né, ao Shuso, ele faz a pergunta e aí o Shuso responde, e aí quando ela se compreende por satisfeita, ela responde Chincho, e aí o Shuso fala Banzai, né? Então esse Chincho, né, cuide-se, né? E esse Banzai muitas felicitações ou muitas comemorações, né? Ou que você vá bem também, né? Que você tenha muita saúde, que você vá muito bem, né? Então aí aqui Mestre Dogen ele está relembrando essa etiqueta que existe entre os clérigos, né? Os clérigos, os monásticos, né? Budistas. E aí ele continua, né? Bem, no caminho dos Budas existe a expressão cuide-se, Chincho, e o gesto filial do como você está, né? Ou seja, o, o gesto do aluno perguntando para o mestre como é que o mestre está de saúde, né? E aí ele dá continuidade ao texto, né? Falando com sentimento, ela pensa compassivamente nos seres vivos, como se fossem seus bebês. É a fala gentil. E aí a referência pensa compassivamente nos seres vivos como se fossem seus bebês, são as palavras de Manjushri no Sutra do Lótus, né, no Myoho Renge-kyo, como uma descrição da filha de 8 anos do rei Naga Sagara. Então, falando com sentimento, ela pensa compassivamente nos seres vivos como se fossem seus bebês. É a fala gentil. Essa a ação, né? Aqueles com virtude devem ser louvados. Aqueles sem virtudes devem ser lamentados. Pela predileção à fala gentil, esta é gradualmente estendida. Assim, a fala gentil que nós comumente não reconhecemos e não percebemos aparece. Enquanto nossa vida presente existe, devemos nos afeiçoar ao uso da fala gentil. Em era após era e vida após vida, não devemos retroceder nisso. Fala gentil é fundamental para superar os inimigos e criar harmonia entre os virtuosos. Ouvir a fala gentil diretamente cria uma face feliz e um coração alegre. Ouvir sobre a fala gentil indiretamente a inscreve no próprio ser, no próprio espírito. Devemos saber que a fala gentil surge de um coração gentil. E um coração gentil representa a semente de um coração compassivo. Devemos estudar que a fala gentil tem o poder de reverter os céus. Isso
não é meramente louvar uma habilidade. E aí temos uma nota que diz reverter os céus, que é kaiten, isto é, reverter uma situação ruim. Então a fala gentil, ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder de transformar as coisas, né? Transformar as pessoas. É muito importante, né? A gente, toda vez que a gente se relaciona com o outro, a gente sempre ter o cuidado de lembrar: será que minha fala está sendo uma fala gentil? Ou seja, a gente tem que sempre lembrar: será que o meu coração, em realidade, é um coração compassivo? E é isso que Mestre Dogen está tentando nos trazer, né? Fazer com que a gente tenha uma reflexão sobre isso, né? Sobre esse coração compassivo. Dando seguimento ao texto, então o Mestre Dogen continua, né? Rigyo, ações benéficas. Ações benéficas significam usar meios habilidosos, ou seja, os meios hábeis, né? Que é Hoben em japonês, para beneficiar os seres vivos, tanto superiores como inferiores, por exemplo. Olhando para o futuro próximo e distante, empregamos ações expedientes para beneficiar os outros. Devíamos ter pena da tartaruga aflita e cuidar do pardal doente. Quando viram a tartaruga aflita e o pardal doente, sem buscar a gratidão deles, simplesmente desempenharam ações benéficas, ou seja, expediram meios hábeis. E aí esse termo tartaruga aflita e cuidar do pardal doente tem uma nota que fala o seguinte: a tartaruga aflita, né? A tartaruga aflita, alusão à história encontrada no Jinshu e incluída na antologia Tang Mengkyu de Kongyu, da dinastia Jin, governador de Yugo, que uma vez libertou uma tartaruga do cativeiro. Enquanto a tartaruga nadava para longe, ela virou a cabeça para a esquerda a fim de olhar de volta para ele. Depois disso, quando a tartaruga, retratada no selo do governador, foi confeccionada, a cabeça parecia estar virada para a esquerda. Esta é a referência, esta e a referência seguinte ao pardal doente também aparecem juntas no Shobogenzo Gyoji. E aí, pardal doente. Alusão à história também encontrada no Mengkyu de Yangbao, da posterior dinastia Han, que, quando garoto, salvou um filhote de pardal. Em seguida, ele foi visitado por um emissário da Rainha Mãe do Oeste, que lhe deu 4 anéis simbolizando as 4 gerações dos seus descendentes que ocupariam os 3 mais altos cargos governamentais. Então, é muito interessante, né, essas duas referências que Mestre Dogen traz ao texto. Ele faz isso lembrando que as ações benéficas, elas vão gerar meios, elas vão surgir, na verdade, desculpem, elas vão surgir de meios hábeis e vão gerar karmas benéficos que vão reverberar por 4 gerações, né? É por isso que Mestre Dogen traz essa referência aqui da tartaruga e do pardal, né? Dando continuidade ao texto. Pessoas tolas pensam que, se priorizarem beneficiar os outros, o seu próprio benefício será excluído. Não é esse o caso. Ações benéficas são um único dharma, uma única ação, vastamente beneficiando a si mesmo e aos outros. A pessoa
que muito tempo atrás amarrou o cabelo 3 vezes em um banho e cuspiu sua comida 3 vezes em uma refeição, tinha em mente apenas o benefício dos outros. Não era que ele os ensinaria porque eram súditos de uma terra distante. E aí aqui mestre Dogen também faz referência, faz alusão a uma história. E é aqui a nota diz, né? A pessoa de muito tempo atrás, né? Mukashi no Hito. Referência a outra história incluída na antologia Menkyu. A citação sendo atribuída ao Duque de Zou no Shiji, como um conselho a seu filho, recentemente apontado como governador de Lu, que, a fim de manter homens sábios na terra, deixaria seu banho, ou seja, amarrar o cabelo 3 vezes, e interromperia sua refeição, ou seja, cuspir sua comida 3 vezes para recebê-lo, ou seja, ele pararia o que ele estaria fazendo para receber os outros. Ou seja, ele pararia o que ele estava fazendo para poder receber e ajudar os outros, para poder, com isso, manifestar meios hábeis, para poder, com isso, ter ações benéficas. A referência a súditos de uma terra alheia provavelmente reflete o status de Lu como um vassalo, ou seja, como ele como governador do estado de Zhou. Então, esses são exemplos de que as nossas ações, os meios hábeis que encontramos para agir com os outros, vão ser os meios hábeis para beneficiar a todos os seres. Lembrando, né? Quando o mestre Dogen compôs esse texto, ele está aqui dando 4 ações, 4 fatos possíveis para que os praticantes do caminho, para que os bodhisattvas, aqueles que se preocupam com todos os seres, possam, de fato, ter interações verdadeiras, né? Quando a gente pensa, né, o que é o caminho de Buda, né? O que é esse caminho do despertar? É o caminho da sinceridade. E é o caminho da sinceridade primeiro conosco. E através dessa sinceridade conosco, ou seja, através do exemplo máximo, que é a prática do zazen, que é a prática de aprofundar-se em dhyana, de sentar-se em dhyana, que é sentar-se em absorção meditativa profunda e olhar verdadeiramente quem você é. Através dessa prática, nós engendramos 4 ações básicas que vão fazer com que os seres venham para o caminho, ou seja, vão de fato ser os meios hábeis dos bodhisattvas para ajudar aos outros seres. Recordando, né, o primeiro meio hábil é Fusé, que é a doação, né, que é doar principalmente o que? O seu tempo de vida para o outro, para ajudar o outro. O segundo a gente acabou de falar, que é Aigo, ou seja, são as palavras amorosas. Com isso, é lembrar que você sempre tem que ter, em primeiro lugar, um coração compassivo, um coração de compaixão, que vai fazer com que esse ato de fala seja um ato de uma fala amorosa, de um coração amoroso. Também tendo ações benéficas, ou seja, todas as ações que você tiver, todas as relações que você estabelecer com os outros, serão meios hábeis para que os outros adentrem o caminho, percebam a não diferenciação. E aí a gente entra no quarto aspecto daqui a pouco, né? Então, voltando ao texto, né? Aí mestre Dogen fala: portanto, deveríamos beneficiar amigo e inimigo igualmente, beneficiar a nós mesmos e aos outros da mesma forma. Se alcançarmos essa mente que beneficia a todos os seres,
Se alcançarmos essa mente, o princípio de que as ações benéficas naturalmente não regridem será praticado beneficamente até mesmo pelas gramas e árvores, ventos e águas. Nós nos esforçamos com determinação para salvar os tolos. E é interessante, né? Para salvar os tolos. Essa é uma frase que às vezes pega um pouco pesado, né? Mestre Dogen às vezes tinha uma avidez na fala, que parecia não tão amorosa assim. Mas aqui no caso ele não está querendo menosprezar as outras pessoas. O que ele está chamando aqui de tolos são as pessoas que, infelizmente, ainda não perceberam sua real natureza. Ou seja, nós também somos tolos. Então, quando ele fala que nos esforçamos com determinação para salvar os tolos, para salvar a nós mesmos também, da nossa própria tolice, da nossa própria ignorância, né? E aí eu volto, eu sempre gosto de usar o exemplo daquela frase, né, que a gente repete, né, que é o Shigu Seigan, né? Shigu Seigan Mon, né, que são os 4 votos dos Bodhisattvas, né? Que aí o primeiro é: os seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. E aí a pergunta que vem é: salvar do quê, né? Salvar da nossa própria ignorância, da nossa própria tolice. Porque essa é a única forma da gente salvar os outros, né? A gente consegue salvar todos os seres da nossa forma ignorante de perceber o mundo, da nossa forma ignorante de nos relacionar com o mundo, né? Então, quando aqui ele fala de Irigyo, dessas ações benéficas, né? E desses meios habilidosos, desses meios hábeis para salvar os outros, né? Voltando, né? Se alcançarmos essa mente que quer beneficiar a todos os seres, né? O princípio de que as ações benéficas naturalmente não regridem será praticado beneficamente até mesmo pelas gramas e árvores, ventos e águas. Nós nos esforçamos com determinação para salvar os tolos, ou seja, para salvar a nós mesmos. É isso que Mestre Dogen está aqui nos brindando, nos falando, né? E aí ele vai falar o passo seguinte, que é Doji, que é a cooperação. E essa tradução ficou muito boa, Choshin-san. Parabéns. Cooperação é uma palavra boa para Doji, porque Di é coisa e Do é mesma, né? Então, quando usou aqui o termo cooperação, ficou assim muito bom. Cooperação significa não diferir. É não diferir de si, não diferir dos outros. E aí aqui tem uma nota. Cooperação significa não diferir. Doji to yu wa fuinari. A tradução, a tradução obscurece a interpretação de Dogen aqui e em seguida. O termo para cooperação significa mais literalmente a mesma coisa. Por isso, é sugerido não diferir, fui, dos outros, como exemplificado no fato de o Tathagata ser o mesmo que, ou seja, do Ozeru, que aqueles nos reinos onde ele aparece. E aí Choshin-san nos brinda com uma nota. Nota do tradutor. Co mais operar. A escolha por essa possibilidade de tradução deve ter se dado pelo sentido de funcionar em conjunto, como um só mecanismo, sem distinção entre si
e os demais elementos envolvidos. Não é que um indivíduo se junte aos demais elementos, mas sim que já não há, de princípio, uma ação sendo praticada por um átomo isolado. Toda ação é soma de inúmeras causas e condições. Daí podemos ter que toda ação é, na verdade, uma cooperação. Então vamos dar continuidade ao texto. Por exemplo, é como o Tathagata humano se identificar com humanos, dado que ele se identifica com o reino humano. Sabemos que ele deve se identificar com os outros reinos. Quando entendemos cooperação, si mesmo e outro são um. Aqueles, harpa, poesia e vinho, fazem amizade com pessoas. Fazem amizade com devas, fazem amizade com deuses. E aí aqui tem outra nota. Harpa, poesia e vinho. Kinshishu, isto é, os famosos três amigos, do poeta Tanbaiju. Há um princípio, voltando ao texto, né? Há um princípio de que pessoas fazem amizades com harpa, poesia e vinho. Harpa, poesia e vinho fazem amizade com harpa, poesia e vinho. Pessoas fazem amizade com pessoas. Devas fazem amizade com devas. Deuses fazem amizade com deuses. Esse é o estudo da cooperação. Coisa de, por exemplo, significa conduta, significa comportamento, significa atitude. E aí vamos à nota 17, coisa, né? De. Aqui Dogen está dando exemplos das coisas pretendidas pelo termo doji, que é a mesma coisa, né? Então aqui, conduta, comportamento, atitude. Essa coisa aqui, ela pode ser traduzida também como assunto. Aqui a nota não faz referência a isso, mas eu gostaria de lembrar, né, na placa que tenha no Han, né, geralmente a gente escreve um poema, né, e aí o que está escrito no poema, no Han, naquela placa de madeira que a gente bate, é Tsutsushinde Daishu Nimosu. Soji Jidai Mujo Jinsoku Ono Ono Yoroshiku Seikaku Subeshi Tsushinde Hoitsunaru Koto Nakare. Respeitosamente dirijo-me a vocês. Vida-morte é assunto de suprema importância. Aqui assunto, esse assunto aqui é esse de, né? É o grande assunto. É o assunto mais importante, né? Então esse dia ele também se refere a isso, a esse vida-morte, a esse grande assunto, né? Ou seja, a não diferenciação. Voltando ao texto, né? Há um princípio de que alguém deixa o outro se identificar com o si mesmo. E então, subsequentemente, deixa o si mesmo se identificar com o outro. De acordo com o tempo, si mesmo e outro são ilimitados.
Mestre Dogen está, de alguma forma, fazendo uma referência e tentando nos trazer a ideia da não diferenciação, né? A ideia de que eu e você não somos objetos, seres diferentes, distintos uns dos outros, né? É muito importante a gente ter isso ter isso em mente, né? Dando continuidade. No Guanzi é dito, o Guanzi Kanshi é a citação de um. Isso ele vai fazer um. Mestre Dogen aqui está fazendo uma citação de um trecho do Guanzi, né? E aí Choshin-san traz uma nota, né? Trata-se de um texto político e filosófico chinês abrangendo uma ampla variedade de assuntos, né? Assim, e aí é só para a gente relembrar Mestre Dogen sendo Mestre Dogen, né? O rei das citações. Era o que ele gostava de fazer, citar, né? Ou seja, só para lembrar a gente que o Dharma não vem assim do nada, né? Assim, existe por detrás bastante coisa, né? Então, o mestre Dogen cita, né? O oceano não rejeita a água, por isso é capaz de obter seu tamanho. A montanha não rejeita a terra, por isso é capaz de obter sua altura. O governante sábio não despreza o povo, por isso é capaz de obter seu séquito. Deveríamos, e aí ele termina a citação, né? E aí ele continua, mestre Dogen. Deveríamos saber que o oceano não rejeita, não rejeitar, desculpem. Deveríamos saber que o oceano não rejeitar água é cooperação. Além disso, deveríamos saber que água é também dotada com a virtude de não rejeitar o oceano. Portanto, água se acumula e se torna o oceano. Terra se amontoa e se torna montanha. Nós, pessoalmente, sabemos que, porque o oceano não rejeita o oceano, ela se torna o oceano e se torna grande. Porque a montanha não rejeita a montanha, ela se torna a montanha e se torna alta. Por não desprezar o povo, o governante sábio forma seu séquito. Seu séquito significa país. O governante sábio é o imperador. O imperador não despreza o povo. Ele não despreza o povo, mas isso não quer dizer que não haja recompensa ou punição. Há recompensa e punição, mas isso não quer dizer que ele despreza o povo. Então aqui Mestre Dogen também fazendo, de certa forma, um jogo de palavras que em japonês isso soa bonito, para nos lembrar dessas correlações e conexões, né? E aí Mestre Dogen vai encerrar o texto da seguinte forma: há muito tempo, quando o povo era obediente, países não tinham recompensa e punição, pois a recompensa e punição daquele tempo não era a mesma de agora. Mesmo agora, e aí esse agora é um agora de 800 anos atrás, há pessoas que buscam o caminho sem esperar recompensas, além algo além dos pensamentos dos tolos. Mesmo agora, há pessoas que buscam o caminho sem esperar recompensas. Porque o governante sábio é sábio, ele não despreza o povo.
Embora as pessoas invariavelmente desejem formar um país e procurar um governante sábio, é raro que consigam entender completamente o princípio que faz de um governante sábio um governante sábio. Portanto, elas se alegram simplesmente por não serem desprezadas pelo governante sábio, mas não percebem que elas mesmas não desprezam o governante. Assim, porque o princípio de cooperação é possuído tanto pelo governante sábio como pelo povo ignorante, cooperação é a prática e o voto do Bodhisattva. Nós deveríamos simplesmente encarar toda pessoa com um semblante gentil. E aí, Mestre Dogen, é, ele é incrível, né? Porque, como fala o dito popular, né? Onde tem placa, tem história. Então, se Mestre Dogen se deu o trabalho de deixar isso registrado no Shobogenzo, é porque a coisa devia estar esquisita naquele tempo, né? Ou pelo menos naquela comunidade, naquele 24 de maio de 1243. Alguma coisa tinha acontecido para Mestre Dogen, no auge dos seus 43 anos, resolver soltar isso para a Assembleia, né? Nós deveríamos simplesmente encarar toda pessoa com um semblante gentil. Então, esse recado ele é um recado assim que transforma corações. Muitas vezes, né, eu vejo as pessoas usarem estereótipos dos monges zen, né, ou então estereótipos das histórias chinesas, né, de, sei lá, 1000 anos atrás, 1300 anos atrás, em que o mestre gritava com o aluno, ou batia, ou fazia alguma coisa, né? E aí, Mestre Dogen, apesar de toda a sua brabeza, porque ele era brabo, né? Pelo menos os textos estão aí para comprovar isso, né? Ele era assim bem brabão. Mas mesmo assim ele fala, né? Nós deveríamos simplesmente encarar toda pessoa com um semblante gentil, ou seja, ter o ato da cooperação, ou seja, perceber que você e o outro são o mesmo, né? E aí, Mestre Dogen continua: devido a cada uma dessas quatro atrações serem dotadas com as quatro atrações, então são 16 atrações. Tesouro do verdadeiro olho do Dharma, as quatro atrações do Bodhisattva, número 26. Myoshoji, registrado no dia do cavalo inicial do ano júnior de Água do Coelho, em Nindi, 24 de maio de 1243. Esse é o manuscrito de Toundi, né, que carece de um colofão para esse capítulo. Esse colofão é encontrado primeiro no manuscrito de Myoshoji, do Shobogenzo de 60 capítulos, concluído em 1751. Cavalo inicial Tango, isso é, o quinto dia do quinto mês lunar. E a Honzan Edition, né, a edição do Honzan, registrado no dia do cavalo inicial do ano júnior de Água do Coelho em Nindi, 24 de maio de 1243. Registrado pelo Sramana Dogen, que entrou em Song e transmitiu o Dharma. Tradução para o português realizado para estudo em grupo, utilizando a edição do Shobogenzo da Sotoshu Shumucho, Soto Zen Text Project,
por Choshin, Brasil, novembro de 2024, que foi o ano do dragão. Só para constar. Então, terminamos o texto. É um texto simples, é um texto pequeno, é um texto rápido, é um texto que todo mundo devia estudar, mas quase ninguém estuda, né? Infelizmente. Eu não entendo essas coisas, mas tudo bem. É um texto que Mestre Dogen ele é bem objetivo e direto. Olha, para a gente começar essa brincadeira de ser budista, ou seja, essa brincadeira de seguir o caminho de Buda, de seguir o caminho dos mestres ancestrais, de ter uma vida digna, de ter uma vida sincera, a gente tem que começar com essas 4 ações. Porque ao praticar essas 4 ações, nós nos tornamos menos tolos. Ao praticar essas 4 ações, conseguimos fazer com que as pessoas sejam menos tolas, menos ignorantes, ou seja, que estejam menos impregnadas com a avidya, com essa ignorância inicial que faz a gente se perceber distante do outro, faz a gente se perceber separado do outro, faz a gente se perceber como um ser que é diferente. E quando não, né? Nós somos esse emaranhado de átomos, de partículas, de moléculas, e aí os professores de física da sala podem nos explicar um pouco mais sobre esses vazios entre as partículas que se juntam e fazem com que a gente manifeste a real natureza de todas as coisas nesse instante, né? Então, é isso, queridos e queridas, que vocês possam praticar, que vocês possam levar esse texto, que é um texto curto, que é um texto que a gente poderia ter assim no bolso, né, para quando a gente sentar no ônibus, né? Eu sei que poucas pessoas atualmente, ou várias pessoas, param para fazer isso, mas ler, né? Nos momentos que a gente tiver possível, assim, para ler, é ler isso daqui, né? Ler esse texto que é um recordatório, uma lembrança do básico, para a gente viver bem com os outros. Muito obrigado e perguntas. Vamos conversar um pouco. Vamos lá. Aquele, quando você disse como você está, Fuxim. O cumprimento é só Fuxim ou tem mais alguma coisa? Ou Fuxim quer dizer um cumprimento? Ah, tem mais coisa. Eu teria que olhar Não, aqui. estou dizendo esse cumprimento, como você está, que seria um bom dia, como você vai, como é que seria? Vocês falam entre vocês. Não, é só um como você vai. É porque, na verdade, isso acontece de forma litúrgica, né? Assim, o noviço ele pergunta ao abade de forma oficial em frente a toda a assembleia, representando a assembleia, Reverendo Abade, como você vai, né? Como você está? Como está a sua saúde? Mas isso é uma coisa natural. Bom dia, Shuei. Como é que você está? É uma coisa natural, só que imagina que é uma coisa natural. Só que você imagina, existem pessoas, e eu gosto sempre de usar o exemplo da yoga, eu acho fantástico. A pessoa faz aula de yoga 5 vezes por semana, tá lá com o seu tapetinho de yoga debaixo do braço, e vai lá toda contente e feliz para fazer yoga com a sua roupa de yoga, com o seu tapete de yoga, na sua academia de yoga, com seu mestre de yoga, e aí desce, passa pelo porteiro
e não dá bom dia. E aí não adianta fazer yoga 7 vezes por semana, se você não, 5 vezes por semana, se você não é capaz de dar bom Uhum. dia ao seu porteiro. Se você não é capaz de dar bom dia à pessoa que está te recepcionando na academia de yoga. Se você não é capaz de dar bom dia ao seu vizinho. Se você não é capaz de segurar a porta do elevador. Coisas básicas que talvez, para a gente que pratica o caminho, pareçam normais e básicas. Só que às vezes não é. Para muita gente não é. Então, o mestre Dogen também está aqui lembrando, olha, como é que vocês estão no relacionamento aí com os seus companheiros de prática? Como é Ele, que vocês estão? vai. Não, como é que vocês estão se relacionando com os seus professores, com as pessoas que te ensinam o Dharma? E aí eu volto a lembrar, né? O Dharma se manifesta em todas as coisas. Todas as coisas, o tempo todo, estão manifestando e ensinando o Dharma. Então, como é que você está se relacionando com todas as coisas? Então, esse como você vai não é só para o seu mestre, É para para o seu todo mestre mundo. físico, única pessoa, mas é para todos os seus mestres, para a porta que você passa e que existe como porta para que você passe, porque se ela não existisse, ali haveria uma parede e você não conseguiria atravessar essa parede. Essa alusão é tola, mas assim, é muito boba, mas é uma coisa básica. Né? Como é que você se relaciona com esse chão que você pisa? Que se não tivesse chão, você estaria caindo no eterno vazio, digamos assim. Como é que você se relaciona com todas essas miríades de fenômenos que se manifestam? Será que você de fato pergunta como você vai a esses fenômenos? E aí o passo anterior, que é mais ousado, que é mais perigoso, que é mais revolucionário. Será que você está perguntando a você mesmo Como você vai? como você vai? Será que você está perguntando a você mesmo como você está verdadeiramente? Porque se todas as coisas que se manifestam estão lhe ensinando o Dharma, você se manifestando também se auto-ensina o Dharma. Claro que tomemos cuidado para não tirar essa frase que eu acabei de dizer do contexto, por favor. Percebendo que você é manifestação da real natureza de Buda, da real natureza de todas as coisas. Então, quando você tem esse cuidado para consigo, você, através desse cuidado para consigo, consegue manifestar o cuidado para o outro. Quando você tem sinceridade para com você, para consigo, quando você tem sinceridade nas suas relações, e principalmente nas suas relações internas, como você se relaciona com os seus sentimentos, como você se relaciona com as suas emoções, através dessa sinceridade você consegue se relacionar de forma sincera com o outro. Então, o primeiro passo é se pergunte como você vai. A você. Porque essa pergunta, como você vai, ela só vai ser verdadeira e possível se você conseguir responder ela para você primeiro. E aí, verdadeiramente, você vai conseguir perguntar de forma verdadeira para o outro como o outro vai. E vai conseguir escutar o outro. É o que eu falei durante o. Praticamos aqui o Rohatsu Sesshin, né? E ao praticar o Rohatsu Sesshin, também fizemos uma prática que é a prática dos 3 treinamentos, né? Treinamento de corpo, palavra e mente, através do silêncio. Então, tentamos manter silêncio no retiro, né? É difícil manter silêncio no retiro. E aí a pergunta que eu fiz, né, e a reflexão que eu convidei as pessoas a fazerem é:
Por que você deve fazer silêncio no retiro? Porque a resposta óbvia é: fazemos silêncio no retiro porque o silêncio ajuda na prática. A prática em silêncio é uma prática, digamos assim, mais harmoniosa, em que a gente não vai ter tanto problema. Só que o ponto, que é um ponto um pouco difícil de entender, é que a gente faz silêncio para a gente treinar a escutar o outro. A gente não faz silêncio para a gente melhorar a nossa prática. A gente faz silêncio para treinar a escuta ativa, o escutar o outro. Ou seja, o treinamento do silêncio no retiro não é para a gente ser silencioso e perfeito. O treinamento do silêncio é para a gente conseguir ouvir o coração do outro. E isso é o difícil. Porque ficar em silêncio é fácil. Ficar com a boca calada é fácil. O difícil é você silenciar para conseguir escutar o outro. Aí é que está o difícil. Aí é que está a dificuldade, né? Então, é a mesma coisa. Quando você pergunta como você vai, essa pergunta ela vai partir de um como você vai interno, que vai conseguir silenciar também a si, para de verdade, verdadeiramente, ouvir a resposta do outro, de como o outro vai. E através dessa resposta verdadeira, ter uma ação verdadeira. Através dessa resposta, conseguir constituir meios hábeis, profícuos, para de fato ajudar o outro. Então, eu acho que essa pergunta, como você vai, ela é fundamental e ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E muito mais difícil de ser feita também. Eu pergunto, como vocês vão, né? Vocês estão bebendo água? Aqui no Paraguai está muito quente. Não sei por aí, mas aqui no Paraguai está muito quente. Estamos Aqui no está por dia 7 16. de janeiro, um calor assim Estou bom. dormindo de cobertor. Shuei, Bebam e água. quando estava falando desse como você está, eu entendi que esse fuxim, na realidade, é tudo isso, não é só um cumprimento. É tudo isso que você falou. E isso me lembrou um pouco do Tinahan, o Tai, e era uma vez ele estava em algum lugar no inverno muito forte, um frio muito grande, e ele estava tomando um sorvete. Ele para, olha para o sorvete e diz: Oi, Sol, como é que você está? Eu estava com saudade de você. E as pessoas acharam que ele estava maluco. Ele disse: Não, o Sol está aqui dentro. Como? Se não, sorvete, tem leite, a vaca pastou e teve o sol para poder crescer essa grama. Então, o sol está em tudo isso. Aí ele explicando o negócio. Aí você estava falando, eu me lembrei de eu ouvir ele falando nessa história, ele mesmo contando essa história. Oi, sol, como está você? É Sabe? Olhando interessante, para o né? sorvete. Hã? É interessante porque isso lembra o poema que a gente recita antes de comer, né? Que são as 4 reflexões, o Gokan no Ge, né? Que ele em japonês, o Gokan no Ge em japonês ele fica, né? Hitotsu ni wa kono tashou hakari kanorai shou hakaru, que é a primeira das 5 reflexões, que a tradução que eu fiz é: primeiro, considerando quanto esforço produziu esse alimento, refletimos sobre suas origens. Existe uma outra tradução que é: primeiro, inumeráveis trabalhadores nos trouxeram este alimento, devemos saber como chegou até nós. Mas a tradução que eu fiz ficou, né? Primeiro, considerando quanto esforço produziu esse alimento,
refletimos sobre suas origens, né? Então, é essa reflexão que Thich-Nhat Hanh está trazendo, né? Porque esse poema ele é meio que um poema usado desde a China antiga. Então, quase todas as escolas Zen, de alguma forma, usam esse poema, né? Então, essa tradução Uhum. também chegou até o Vietnã através das escolas Zen, e a gente nunca deve esquecer que mestre Thich Nhat Hanh era um mestre Zen, né? Era o É. Zen vietnamita, né? Era uma escola prima da nossa escola, né? Da escola Soto. Sobre a prática do silêncio, você estava falando na prática do silêncio, eu vivei um cinema na minha frente. Uma vez eu estava com um monge num retiro lá em Petrópolis, no cantinho lá perto de Petrópolis, um lugar lindo. E tinha o pessoal gostava muito de ter o status de sentar na mesa do lama, na mesa do monge. E eu, na época, eu já estava brigada com esse monge, a gente já se engalfinhava há muito tempo, e a gente sempre brigou feito cangato, tá? É amor, assim, profundo. E ele sentou numa mesa, eu fui e sentei na frente dele, ele começou a comer. E a mesa encheu, rápido. Aí nós comemos, e eu cheguei assim, me diz uma coisa, esse come em silêncio porque é para comer em silêncio? Ou você come em silêncio porque você está achando alguma coisa estranha? Aí ele riu e disse, sim, é o silêncio. Eu digo, tudo bem. Eu passei a entrar em silêncio. Isso nós chegamos lá, era uma sopa, uma coisa de noite. No dia seguinte, no café da manhã, eu vou, sento na frente daquele monge, eu sempre sentava na frente dele. E aí nós tomamos o café da manhã em silêncio. Nós almoçamos em silêncio. E a nossa mesa foi esvaziando, foi esvaziando. Daí, naquele jantar, no segundo jantar, só estávamos nós dois na mesa, não tinha mais ninguém. Aí é que eu vi quando ele falou, quando eu vi a dificuldade da pessoa aceitar o silêncio. Tá? Não tinha mais ninguém, éramos nós dois. E aí eu roubava a cebola do prato desse monge, porque eu sei que ele não gosta de cebola. Então, toda a cebola que tinha, separava para comer no final e ia lá e roubava a cebola toda dele. Mas foi quando ele falou, sabe quando vem um filme na sua frente e você começa a ver, você vê que o negócio foi há muito tempo atrás e marcou, tá? Tanto é que quando ele falou a dificuldade do silêncio, eu disse assim, realmente, gente, é a dificuldade do silêncio. Foi assustador aquele dia. Última pergunta. Vocês estão tudo calados, só ouvindo eu falar, né? Aquele S15, 5,15 parece até Salmo, Salmo 5,15. De quem é a autoria daquilo? Aquilo é a referência do texto em japonês, né? Não, mas aquilo, a autoria daquilo seria o quê? Do mestre Dogen? Não, aquilo é a autoria dos compiladores. Eu tenho que ver aqui, mas isso aparece em japonês também, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui o texto, só um instante. S5, né? É porque o Bodai Satoshi Shobo ele faz parte dos capítulos suplementares. Então, esse Ah, S é de tá. Supplementary Capital. Então, S5, ou seja, o capítulo suplementar 5, e aí vai, primeiro parágrafo, segundo Sim. parágrafo, oitavo parágrafo, Aham. é isso. Isso está no japonês, né? Isso aparece Uhum. no japonês, é a referência do japonês. Por que eles fazem essa referência? Porque aqui vão ter duas referências, vão ter a referência da edição e vai ter a referência de onde está a linha no volume completo em japonês. Então Ah, tá. você tem duas formas de citar o Shobogenzo academicamente. Ou Hum. você vai citar isso, né? S5, 2.1, que é o primeiro parágrafo, ou entre chaves
2.510. Esse cuide-se foi um negócio que eu adotei porque eu achava lindo. É a primeira vez que eu ouvi falando assim correntemente era rotina. Era a sensei, a Ishin Sensei, que ela dizia, toda vez que terminava qualquer prática, qualquer reunião, ela virava para a gente assim, boa noite e tal, cuide-se bem. Ela sempre dizia, eu digo, gente, tão muito bonito isso do cuide-se bem. E eu passei a adotar as pessoas de tchau, 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 cuide-se. Tá? E quando você falou isso, me deu saudade dela. Esse cuide-se, o chinchô, quer dizer cuide-se ou chinchô é igual ao fuxim, é todo uma estrutura de meia hora de fala. Ah, você está falando do Chincho, Chinchô, tá. porque a transliteração do japonês, CH tem som de Chi. Então é Chincho. Por exemplo, é Choshin, né? Esse Cho é Choshin. Chincho. Poderia ter um. Tem gente que usa T, inclusive, para fazer a Aham. transliteração. Esse Esse Chincho, chinchô significa cuide-se, cuide-se né? ou é todo como um fuxim, é todo um... Não, não, significa cuide-se. Ah, Para é? simplificar. Para simplificar a história, para simplificar a história, significa cuide-se, né? Chincho. Chinchô. Bonito. E esse kaiten? Kaiten, né? Que é mudar os céus, dissolver situações bonitas. É um termo japonês antigo, né? Ah, É um termo japonês antigo que significa que é isso, mudar os céus, mudar uma situação ruim, né? É um termo usado. Mudar a isso sorte aí também. é por todas as vezes que existe uma crise, sai-se pelo kaiten? Não sei. Não sei a que você está se referindo como crise. Aí você teria que ser mais específica. Quando você diz que é quando você tem que reverter uma situação, seria uma situação ruim, uma situação de crise ou uma situação de qualquer situação? É se bem que Então, ninguém vai querer reverter uma situação boa, né? A gente só quer você tem que, reverter o que está ruim. você tem que pensar assim. Vamos ao texto. Aqui é o texto Tá. está se referindo, né? Porque se a gente falar de um termo solto, aí fica difícil. Voltando ao Uhum, texto, né? O que que ele tá. diz aqui? Devemos estudar que a fala gentil, aigo, tem o poder de reverter os céus, ou seja, aigo, a fala gentil, tem o poder de transformar uma situação ruim, reverter uma situação ruim. Ah, Ou seja, através da comunicação gentil, através do coração compassivo, nós conseguimos transformar as situações, conseguimos transformar as coisas. Então, esse kaiten aqui está se referindo a isso, a reverter situações ruins, ou seja, transformar as coisas pelo poder da fala gentil. do tipo, você está fazendo um negócio, está dando errado, 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 aí você para tudo, senta, respira 3 vezes e aí volta para fazer tudo de novo, Aí eu não sei. sem estar mordendo alguém. Aí eu não sei. Sendo muito sincero, não sei. Não, isso seria um kaiten. Sim, seria uma possibilidade de reverter uma situação ruim. Só que aqui você tem que pensar que isso tem a ver com a comunicação, né? Tá, vamos Muitas que entre vezes, nós aqui.
Está todo mundo, de repente, numa brigaiada doida, nós dois, eu brigando com o Genpo. Genpo é bom para brigar, tá? Eu brigando com o Genpo, com a Badabadá e não sei o quê, a gente tá tchá, tchá, tchá. Aí você chega, bota todo mundo sentado e diz: agora vai um olhar para a cara do outro sem falar nada durante meia hora. Não pode fechar o olho, tem que olhar para a cara do outro durante meia hora, não pode fazer cara feia. Isso seria um Kaiten? Seria, mas não através de Aigo. Seria outro meio hábil. Ah, sim, eu Então, vejo uma bronca como sendo uma palavra gentil. sim, mas aqui tem a ver, aqui você tem que pensar assim, o meio hábil escolhido aqui é a fala. E através da fala gentil, você consegue resolver uma situação. Talvez esse meio hábil que você acabou de eleger tenha mais a ver com Dode, com a cooperação. Ah, tá. Lembrando da face gentil. Aqui, mestre Dogen está citando que a fala gentil, e aí o poder da fala, tem esse poder de transformar as situações. Ou seja, esse coração compassivo que manifesta meios hábeis através da fala, essa fala de um coração compassivo tem o poder de transformar as situações. É disso que a gente está falando aqui. É transformar essas. Claro que eu entendi a sua pergunta sobre Kaiten. É o que? É transformar situações? É. Só que aí a gente tem que entender o que Mestre Dogen está querendo citar aqui, né? Uhum. Lembrar, né? Então, assim, não é qualquer situação. E não é qualquer tipo de transformação que ele está elegendo, né? Ele está dizendo que, ou seja, para você muda os céus, você muda todo o ambiente através do poder da fala, gente. Desculpa. Pode ser? Sim, pode ser um sorriso, pode ser uma série de coisas. A fala gentil pode se manifestar de uma, de uma série de maneiras, né? Mas tem a ver com a fala, tem a ver com o ato de falar. Tá. Não é simplesmente o ato de olhar, o ato de estar presente, de se fazer presente. O ato de se fazer presente tem mais a ver com Dode. Mais perguntas, povo de Buda? Oxe, Dilga, me parece que essas quatro ações requerem uma certa maturidade e ó, compreendo que para desenvolvê-la requer prática, requer convivência de sanga, estudo, mas me parece também que é fácil cair em certas armadilhas. Por exemplo, vaidade ou na hora de uma decisão por uma ação benéfica ou uma determinada fala, discernir de forma incorreta. Então, tendo que, ok, para desenvolver as quatro ações deve-se praticar como um bodhisattva, né? Então, zazen, estudo, preceitos, convivência de sangha, mas e como identificar as armadilhas? Quem dá esse crivo para saber que pelo menos ele está indo direitinho, assim, para um lado certo? Por favor. é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta, na verdade, né? Porque a gente acaba. A vaidade, ela é difícil, né? É bem difícil, né? Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que muitas vezes, né? Na verdade, em 99% das vezes, a gente provavelmente não vai ter uma ação genuína.
Porque toda ação ela parte desse eu, que é movido por ignorância, por avidia. Então a gente tem essa brincadeira de avidia o tempo todo, né? Essa ignorância que vai gerar os 12 elos, né? Sendo ignorância, a ignorância em si só o primeiro elo. E a gente tem que ter cuidado de a gente achar que esse eu que está fazendo alguma coisa, que está praticando essa boa ação, tem méritos. Ou esse eu é um eu bonzinho, ou esse eu é um eu especial que pratica uma boa ação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma armadilha fácil realmente da gente cair. E da gente achar que de fato, o que a gente faz é um meio hábil. Aí a gente vai para aqueles textos chineses antigos, né? Do mestre batendo no aluno, ou do mestre gritando com o aluno, ou do mestre tratando mal o aluno, e achar que repetir isso é uma coisa boa. Não, não é. Não é. É egoísmo. É um equívoco de prática, um dos piores equívocos. Porque é a gente achar que uma situação específica que foi marcada na literatura é uma situação que tem que se repetir sempre, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecendo em muitos lugares, tanto no Japão quanto fora do Japão, no Ocidente, no Brasil, em algumas sangas. A gente tem, infelizmente, mestres e mestras que tratam os seus alunos mal, e isso é um equívoco muito grande e que acham que são grandes mestres. E aí o problema já começa aí. O pessoal achar que é grande mestre, né? Eu sempre digo para os meus alunos, eu sou um péssimo professor, sou um péssimo mestre. Eu sou cheio de problemas, cheio de Sim. limitações, e eu luto consideravelmente para lembrar disso, porque é importante a gente lembrar disso. Porque senão fica num achismo de que sou perfeito, de que é tudo o máximo, e não é. Então, se a gente não tem a percepção da nossa própria ignorância, e aí talvez esse seja o fio da navalha. Perceba a sua própria ignorância. Quando Shakyamuni Buda, antes de morrer, o último ensinamento foi: sejam sua própria tocha. E aí as pessoas pegam isso e interpretam de um jeito tão equivocado. Porque aí todo mundo vai achar, não, então eu vou ser meu próprio mestre, eu vou ser isso. Não. Sejam sua própria tocha, ou seja, sejam sua própria régua. Vejam a medida da régua. Né? Você usa a tocha, você usa a lâmpada para iluminar a régua que está medindo. Vê o que você está usando para medir. Seja a sua própria tocha, seja a sua própria medida. Observe como você está se medindo. Coloque os ensinamentos à prova. Teste os ensinamentos o tempo todo. Veja se você está praticando de fato. É isso que Buda Shakyamuni nos lembra no último ensinamento dele, né? No Paranirvana Sutra. Será que vocês estão praticando de fato? Porque eu estou morrendo agora. Isso são palavras de Buda, né? Há 2.600 anos atrás. Eu estou morrendo agora, gente. Quando eu morri. Pronto, acabou minha manifestação aqui nesse mundo de manifestações. O que vão ser de vocês? Se vocês não sabem, então coloquem os meus ensinamentos a teste. Ou seja, vejam se vocês estão praticando de fato. Iluminem suas réguas. Tenham cuidado com a sua prática. Então, será que você achar que você está iluminado, de fato você está iluminado? E aí, a régua que você usa para medir você vai usar para medir o outro? Porque a régua do outro é diferente da sua régua. A medida do outro é diferente da sua medida. Então, voltando, né? É o passo anterior, né?
Como é que está a sua relação com você? É o como você vai, né? Como você está, para você primeiro. Será que de fato você está praticando? Será que de fato você está engendrando o Bodhicitta, né? Você está despertando o Bodhi-shin, a mente que busca o despertar? Será que de fato o seu coração é um coração compassivo ou o seu ego acha que é um coração compassivo? Então essas coisas são coisas que a gente tem que colocar sempre a teste o tempo todo. E aí é para isso que existe o tesouro Sangha. E aí a gente volta ao budismo básico, né? A gente tem 3 tesouros: Buda, Dharma e Sangha. Buda como o ser iluminado, o ser perfeito, mas mais do que isso, Buda como o bom professor. Dharma, ou seja, os ensinamentos que Buda deu. Mas mais do que isso, a forma como conduzimos nossa vida e nossas relações. Isso é Dharma. Os ensinamentos que Buda deu são formas de viver bem. E de viver bem como? De viver bem em comunidade. Ou seja, viver bem com o amiguinho. Viver bem com a amiguinha. Não pode enfiar o dedo no nariz do amiguinho no jardim de infância. Não pode roubar a borrachinha do amiguinho. Tem que ser colega, tem que ser gentil. Coisas óbvias e básicas, não pode gritar com o amiguinho. Coisas óbvias e básicas que a gente esquece. E aí nosso amigo Shakyamuni nos lembra, olha, bom convívio, boa convivência. Por quê? Porque todos somos natureza Buda. E aí voltando, né, para sua pergunta, Choshin-san. Será que a minha régua, ela de fato está ajustada? Ela de fato está medida? Então, esse cuidado a gente tem que ter sempre. E aí, como é que a gente percebe isso? Com a sanga. E com o professor. Então, por isso que dentro do Zen a relação com o professor é fundamental. Porque você vai medindo, ajustando a régua de vez em quando. Não que a sua régua tenha que ser igual à régua do professor. Não é isso. Mas é bom você compartilhar. Olha, estou tendo essa experiência. O que você acha disso? Ah, isso é legal, isso não é. Inclusive o professor vai compartilhar a sua experiência, professor, professora, vai compartilhar a sua experiência com seus professores, professores. Vai compartilhar a sua experiência de forma mística com os Budas, que seja. Mas mais do que isso, vai compartilhar a sua experiência com a Sangha. Então, esse é um bom termômetro para saber como é que está a prática do professor. É você ver como está a prática da Sangha. Porque se a Sangha é harmoniosa, isso é também parte de um reflexo de como esse mestre, como essa mestra conduz aquela comunidade, conduz aquela Sangha, aquele local de prática, né? Então, esses 3 tesouros eles são importantes para guardar a nossa prática pessoal e para ajudar a nossa prática pessoal e para ser um lastro, né? Para ser ali o norte de como é que as coisas estão, né? Então, esse ponto que você tocou é um ponto fundamental para a prática, que é um ponto que é muito esquecido, inclusive, nas comunidades, principalmente aqui na América do Sul, né? Eu tenho sérias críticas a como as coisas se conduzem aqui, né? Eu tenho sérios elogios, porque a gente faz o que pode com o que tem, de fato. Então, assim, a gente, às vezes, como dizem, né, tira leite de pedra. Às vezes é muito difícil. Mas, às vezes, existem muitos equívocos também nessa coisa de tentar tirar leite de pedra, de tentar adaptar tudo. Às vezes sai muito equívoco também. Então, a gente tem que ter esse cuidado.
Tem que ter essa percepção de como é que está a minha régua, né? Será que a minha ação de fato é uma ação benéfica? Isso é uma pergunta importante de se fazer, sempre. Será que essa fala gentil de fato é uma fala gentil benéfica? E tanto a fala gentil amorosa, né, com carinho, quanto a fala gentil da mãe que antigamente jogava o chinelo na criança para a criança não enfiar o dedo na tomada e morrer. Hoje em dia, a gente tem meios hábeis em que a gente coloca protetores na tomada. Então não precisa mais jogar chinelo. É só você colocar lá protetor de tomada. Vai estar lá pronto. Você resolveu o problema. A criança não vai mais morrer eletrocutada. E não vai mais levar chinelada. Porque chinelada não é bom. Ok? Estamos de acordo? Isso é importante. Mas essa preocupação dessa mãe, bastante tempo atrás, digamos assim, de gritar com a criança para ela, não coloca o dedo na tomada, menino. É uma fala amorosa, de fato. Só que é uma situação específica. O problema é que as pessoas às vezes querem repetir essa situação específica achando que isso é a régua, achando que isso é o referencial. E aí a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai começar a trabalhar e a fundamentar referenciais equivocados. E esse é um dos maiores problemas quando o budismo chega no Ocidente. O equívoco dos referenciais. E é você achar que o mestre chinês de 1.200 anos atrás bater no aluno é o correto. Não, não é. É uma situação específica, para um tipo de mente específica, para uma ocasião específica. O que o mestre vai fazer é fazer o que o mestre Dogen está aqui fazendo no final do texto, gente. Eu não preciso ir longe, é mestre Dogen. Nós deveríamos simplesmente encarar toda pessoa com um semblante gentil. Não são minhas palavras. É palavra de mestre Dogen. Mesmo o mestre Dogen, que alguns capítulos antes ou depois, no Shobogenzo, vai gritar com os monges. Mesmo o mestre Dogen, que vai dizer que está todo mundo perdido, que vivemos em Mapô, que é a era do Dharma degenerado, porque ninguém pratica. Mesmo o mestre Dogen, que vai bater lá a sandália. Aluno de Tendone Ojo. Mestre Dogen, só para quem não sabe, lembrar, o primeiro Satori de Mestre Dogen, o primeiro ato de despertar de Mestre Dogen, foi quando, na China, o seu professor, Tendone Ojo, estava verificando a sala de meditação e aí o sujeito sentado do lado de Mestre Dogen estava dormindo. O que Tendone Ojo fez? Sacou a sua tamanca de madeira chinesa, pegou a sua tamanca e deu-lhe tamancada no sujeito. Pá, 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 pá. E gritou com ele, falou, por que você está dormindo? Nosso tempo de vida é muito curto para a gente dormir e perder a oportunidade de se iluminar. E aí, quando o mestre Dogen ouviu isso, pá, despertou. E aí teve seu primeiro Satori. Então, os meios hábeis que Tendone Ojo usou foram meios hábeis de uma pessoa que é realizada no caminho. O problema é que a gente vê isso tentando ser usado por pessoas que não são realizadas. E aí é o que eu volto a citar. Eu gosto de citar essa, essa história porque eu acho lindo, né? Eu tive um mestre no Japão que ele dizia, né? A ferro e fogo a gente não faz monges, a gente faz armas, espadas, facas,
são feitas a ferro e fogo, na forja. Monges são forjados com sabedoria e compaixão. Essas duas coisas. Sabedoria e compaixão. Então, Mestre Tendô Nyojo, que era um ser realizado, que realizou de fato prajna, sabedoria, ele tinha sabedoria para naquele momento, naquela ocasião, pegar o tamanco, bater e o sujeito do lado despertar. Sabedoria, prajna, pura. Eu não tenho essa sabedoria. Então, se vocês me virem batendo em alguém, é porque o negócio está muito ruim. Mas, se a gente não tem sabedoria realizada, a gente tem que engendrar o quê? Compaixão. Compaixão. E aí esse é o ponto. Se a gente... Isso não são palavras de Shoei. Eu não fui eu que inventei isso, não, gente. Eu ouvi isso de um grande mestre no Japão, ao vivo, dizendo isso. Se você não tem sabedoria, engendre compaixão. Se você não tem compaixão, imite compaixão. Se você, de fato, não consegue ter compaixão, pelo menos imita a compaixão. Pelo menos tenha uma cara gentil. Tenha um sorriso. Use sempre de palavras amorosas. Claro que, às vezes, gritar, às vezes ser rígido, é necessário. Só que sempre possível, use palavras amorosas. Seja gentil. Porque através da gentileza, através da compaixão, você você reverte os céus, você transforma os céus. Então é uma reflexão muito importante, né? Será que de fato a prática que a gente desempenha, ela é uma prática verdadeira? Então, se você não sabe, pelo menos imite compaixão. E tenha cuidado, claro, com a vaidade, com o orgulho, básico, né? O básico, né? É não colocar o dedo no nariz do amiguinho. É não roubar a borracha do amiguinho. É o básico do jardim de infância, né? É não comer o giz de cera do amiguinho. É o básico do bom convívio. Então, essas coisas básicas, claro que às vezes é difícil, às vezes a gente não sabe, né? A gente não sabe as regras do parquinho, muitas vezes. Então, se a gente não sabe as regras do parquinho, então olha primeiro para si. Pergunta se você está bem. E aí, quando você vai entrar no ambiente, você não sabe as regras daquele ambiente. Tenha compaixão. Use uma fala amorosa. Faça como o mestre Dogen está falando aqui no final do texto. Simplesmente encare toda a pessoa com um semblante gentil. Mais perguntas, povo de Buda? Bem, avançamos bem no tempo, né? Se não tivermos mais perguntas, o editor que lute, em algum local deste vídeo vai ter um link para se inscrever, para compartilhar, para dar joinha, like. Talvez no início do vídeo ele também tenha colocado. Então, o editor que lute. Muito obrigado a todos por sua prática e vamos dando seguimento, né? A partir da próxima semana, dos próximos encontros, né? Não posso prometer próxima semana, né? A partir dos próximos encontros, vamos iniciar outro texto e é isso. Muito obrigado a todos.
Nega waku no kodoku o motte amaneku isai ni yoyoboshi. Warera to shujo to minatomo ni butsudo josen koto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os honoráveis Bodhisattvas e Mahasattvas, e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria, mãe de todos os Budas. Muito obrigado.